Canção maravilhosa, não tem como se abalar quando a nossa confiança está no lugar certo. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, eu sou pastor aqui no Farol. Que bom estar aqui compartilhando a última mensagem, a última reflexão da nossa série Nossa Cidade, como cidadãos do Reino de Deus, moradores dessa cidade, dos homens. Vivemos e revivemos alguns dramas dessa vida, mas graças a Deus, como homens e mulheres submissos ao Senhor, aquele que governa nossas vidas e os nossos corações, a nossa vida não pode ser abalada. Isso é muito bom, não é verdade? A Luz está confirmando isso. Isso aí, Luz. Um pouco mais de fogo, né? Amém. Vamos falar um pouco sobre a ladeira da perseverança hoje. Perseverança é uma palavra bastante usada nas nossas canções, bastante lida nas nossas reflexões, dita nas nossas reflexões, mas um pouco contraditória quanto ao fluxo da nossa sociedade, da nossa cultura, porque nós perseveramos só até onde isso atrapalha, ou a gente só persevera até quando isso confronta a nossa vontade, confronta os nossos interesses, porque a gente está em busca desse lugar do conforto, da zona de conforto. Então, para quem já foi pela ladeira, as ladeiras aqui de Olinda, e teve a opção de desviar dessa ladeira para pegar uma outra rota mais tranquila, eu tenho certeza que fez isso se não estava de carro. Agora, é um medo subir e é um medo descer aquela ladeira. E a vida nossa toda parece uma ladeira, né? A gente fica pensando, será que eu vou mesmo por essa rota cansativa? E às vezes é mais fácil pensar assim, que se a vida ela fosse uma ladeira, mas eu estivesse lá na ponta de cima, descendo para algum lugar bastante fácil. Um emprego que não exija tanto, né? Uma faculdade, um curso que não exija tanto estudo. Alguma coisa mais tranquila de se viver. Já foi pastor, hoje ele dá muitos treinamentos para igrejas, empresas na área de liderança. O nome dele é John Maxwell, e ele fala de maneira bastante emblemática, cativante, e ele diz assim, olha, o sucesso é subida, o ponto de A a B é subida. Para a gente chegar a algum lugar, a coisa ela não é como alguém que está descendo. Chegar a algum lugar, ir do lugar onde nós estamos para um outro lugar, no geral, na nossa caminhada, é subida. É suar a camisa, é ter fogo nos olhos, muito desejo de fazer essa coisa acontecer. E eu gostaria de compartilhar um pouco de como isso acontece nessa nossa experiência cristã, nessa nossa cidadania, nesse papel nosso como homens e mulheres de Deus, inseridos neste mundo, inclusive dentro de uma comunidade de fé, de um negócio chamado corpo, de um negócio chamado a noiva de Cristo. Então, essa noiva de Cristo ocupando alguns papéis e responsabilidades, precisa refletir sobre a sua postura o tempo todo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9 ao 18, Paulo escreve essa carta a um dos seus discípulos, a qual ele caminhava, mentoreava, discipulava, alguém que Paulo estava preparando para o exercício do ministério, e quase no final ali já da sua jornada, da sua caminhada, ele escreve essa carta. E eu gostaria de compartilhar um trecho e de entender como isso se encaixa com a nossa vida hoje, aqui e agora. Mas ele diz assim lá no versículo 9: venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Demas. Com esse nome, né, gente? Demas. Alguém se chama Demas aqui? Ok, então vamos seguir adiante. Crescente, ele foi para a província da Galácia, e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o comigo, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico
Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, e principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas ficou comigo, o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse primeiro personagem aqui, relatado, escrito por Paulo na sua carta a Timóteo. Demas, um ex-seguidor de Cristo. Filemão 1, 23, 24, fala um pouco sobre essa sua atitude, cujo testemunho bíblico afirma ele ter amado o presente século. Essa afirmação aqui em 2 Timóteo. Não desviado, não perdido a fé, caído em pecado grosseiro ou promovido a algum tipo de escândalo. Nada disso, não é exatamente isso que o texto diz. Abandonou a Paulo, o apóstolo, por haver amado mais a Aion, a sua época, os ares do seu tempo, os ares que as pessoas daquele tempo gostavam de inalar. Dizem que o interesse de Demas pela obra de Deus diminuiu de maneira acentuada. Diminuiu o interesse, perdeu o fervor, não conseguia mais acompanhar o pique do apóstolo Paulo. Demas, ele perdeu a vibração pelas coisas que fazia Paulo vibrar. Paulo não cansa, eu não quero mais essa vida de Paulo, muito cansativa, o tempo todo, nesse desafio constante de anunciar o evangelho para gente que não quer ouvi-lo, de gente que corre atrás dele, que quer prendê-lo, de gente que aceita a mensagem cheias de problemas, numa linguagem mais periférica, mas ele não tinha mais sangue no olho pelas coisas de Deus. Ele perdeu, sabe aquela empolgação que você tem quando você conhece a Jesus, ou quando você chega numa comunidade de fé, que você quer compartilhar com todo mundo, você quer fazer as pessoas, conquistar as pessoas com todo o testemunho que você dá. Você quer falar tudo aquilo que você aprende num domingo, ou durante a semana, em algum lugar, ou na sua vida devocional, você quer compartilhar. Perdeu. Essa situação está se espalhando atualmente entre nós, seguidores de Jesus. Gente que afirma ser cristã, ligada a uma denominação, a uma comunidade de fé como essa, mas o seu desenvolvimento é opaco. Perdeu a paixão, perdeu o fervor, perdeu aquilo que te motivava no início. Parece assim, eu descobri como a coisa funciona e agora eu estou exatamente onde eu deveria estar, fazendo parte de uma escala, de alguma coisa, indo visitar a igreja, algumas vezes dentro daquele tempo, dentro daquele horário, e é bom que no Farol o culto é curto, e aí eu vou lá e vou embora logo, mas a paixão por Jesus não existe mais. Sempre que eu converso como pastor com muitas pessoas da comunidade de fé, ou de fora, falando sobre a igreja, eu não consigo pensar em igreja CNPJ, igrejas que estão no endereço. Eu não consigo falar do nosso compromisso como participantes, integrantes, membros de uma igreja, sem antes falar que fazemos parte da igreja de Jesus. Nós somos partes da noiva de Cristo, nós compomos esse corpo como parte essencial.
do propósito pela qual você foi chamado. Eu não consigo pensar que essas responsabilidades ministeriais não passem antes pela minha convicção como discípulo de Jesus. Alguém que ama Jesus. E porque eu amo Jesus, porque eu vivo essa vida em Cristo, eu despejo isso nos meus irmãos quando eu estou em comunidade. A paixão, ela se vai, ela escorre entre os dedos, ela é derramada, evaporada, quando a gente começa a fazer as coisas imaginando que tudo isso não passa antes por Jesus, o meu relacionamento com Jesus. No Farol, por exemplo, nós reforçamos isso semanalmente, que a nossa missão é o relacionamento, é ser luz para a cidade através do nosso relacionamento com Jesus, consigo mesmo e umas com as outras. Mas nós sempre nos preocupamos mais ainda com a última parte, o relacionamento com os outros, na parte que eu acho que as pessoas têm que estar se relacionando comigo à altura do que eu gostaria, à altura do que eu quero, à altura do que eu preciso e eu não sou correspondido. E eu digo para vocês, meus irmãos, que o relacionamento, ele passa primeiro por Jesus. Aquilo que eu tenho, eu encontro no Senhor, em particular, em secreto, eu despejo na vida dos meus irmãos. E quando eu estou em comunidade, pela graça de Deus, o Senhor nos usa como instrumentos, ainda, para ser abençoado, para encontrar e conhecer e reconhecer ainda mais Jesus através da vida dos meus irmãos. Paulo, ele representa uma vida entrega e crucificada. Nós gostamos de pregar sobre Paulo. Gostamos de referenciar o apóstolo Paulo como alguém que gostaríamos de ser. Paulo, eu quero ser parecido com você, Paulo. É um exemplo, uma ótima chave bíblica para as nossas exposições. São ótimas para fazer devocionais, para quem está desanimado e quer ser encorajado por alguém que luta, para alguém que é perene na sua caminhada. É um símbolo vivo do compromisso com Deus e a obra do Senhor. Paulo, ele se deixou gastar pelas pessoas, ele sentia dores de parto por eles, tinha orgulho de dizer que trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. E não é porque ele era apóstolo, não é porque ele era o que era, pelo título que foi dado, pela vocação, mas antes de tudo porque ele amava Jesus e a mensagem da cruz. A mensagem, aquilo que ela trazia para a cidade, aquilo que ela trazia para grupos de pessoas, para aquilo que ele trazia para os vilarejos, para uma cultura, para o que o evangelho estava fazendo entre gregos, gentios, judeus, todo tipo de gente. O evangelho é transformador, essa mensagem é viva, eu não posso viver de outra forma que não seja essa, dedicando a minha vida a isso. Demas, por certo tempo, ele achou isso o máximo. Uau, que apaixonante. A gente entra numa comunidade onde as pessoas são ótimas à primeira impressão. Me identifico com muita coisa. O que eles falam, o que eles leem, o que eles assistem, como eles se vestem. Me identifico com a comunidade de fé. Igreja legal. Parede preta. Que legal. Moderna. O pastor não veste camisa e gravata. Nada contra isso. Só não serve mais em mim. A gente se identifica com muita coisa que é legal e de repente a gente começa a fazer parte das coisas e entender, peraí, o povo pega no meu pé quando eu chego atrasado, quando eu falto a uma reunião, quando eu quero faltar um mês na igreja. Por que esse tipo de igreja, para mim, Paulo, não dá. Assim não dá, Paulo. Fica esperando Demas de barco para atravessar o rio e Demas não chega. Ele chega colocando a sandália no meio do caminho e Paulo exortando a ele: Demas, você se preparou para você compartilhar o evangelho para o lugar onde estamos indo?
não me preparei. Fiquei até mais tarde assistindo Netflix, peguei no sono e quando eu vi, olha, Paulo, para mim não dá mais. Eu desisto de viver essa vida. Eu vou para algum lugar bem longe de você, mas esse pique para mim não dá mais. Porque a gente olha para Demas aqui e pensa, ok, Demas foi curtir a vida, os desdobramentos dessa vida de Demas. Será que vale a pena? Será que não é exagero, Paulo? Diminuindo o ritmo, ponderando, colocando o pé no chão, ele foi se afastando. Foi se afastando. Demas deixou de amar a obra de Deus e passou a amar mais a si mesmo, mais a sua vontade, mais as suas paixões, mais as suas inclinações, mais a si mesmo. Apaixonou-se pelo estilo de vida da sociedade em que estava inserido, seus valores, as suas ideias, talvez um outro tipo de verdade, de filosofia, de teologia, algum ismo no meio do caminho, algum grupo intelectual, algum grupo social que expressava melhor as suas convicções, porque hoje a gente faz as nossas escolhas de comunidade de fé baseado nessas questões, não é mais teologia, não é mais se a igreja é bíblica, mas se a igreja é compatível com o que eu acredito, como se nós soubéssemos de todas as coisas, como se todas as coisas que cremos não são mais questionáveis. Com 20 anos, com 15 anos, algumas pessoas que eu conheço que honram a Deus, que são tementes a Deus, estão refletindo a vida, a teologia aos 50 anos, aos 60 anos. E nós, uma geração um pouco mais jovem, cheia de convicções, como Demas, ao ponto de dizer, então para mim não dá, eu paro por aqui. Não era frio e nem quente, tornou-se morno, centrado no muro, tentando ser amigo do mundo, ao invés de amigo de Deus, ou tentando ser amigo do mundo, amigo de Deus, ao mesmo tempo. Tiago 4,4. Demas, quem é Demas? Aonde ele estaria nos dias de hoje? Servindo em alguma igreja? Servindo em igreja nenhuma? Muito mais do que um personagem obscuro do Novo Testamento, a gente pode encontrar Demas por aí. Um espectro um pouco sombrio que insiste em enfraquecer o testemunho de Cristo e do Evangelho. Nós precisamos, meus amigos, nos recusar a viver o outro Evangelho que não seja um Evangelho responsável, que não seja um Evangelho diligente. Esse Evangelho que nós buscamos, parece que ele dá uma injeção de conforto em nós. Algo muito fácil de ser negociado, muito fácil de ser perdido. Na minha experiência como pastor dessa comunidade de fé, há aproximadamente 5 anos, muitas pessoas chegam aqui na nossa comunidade, porque nas suas comunidades a mensagem era fraca, não era evangelho, a mensagem era triunfalista, antropocêntrica, humanista, coach, muita coisa que eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido também uma teologia doentia, modelo de discipulado apostólico, pessoas que não estão submissas a Cristo, às Escrituras, ao Senhor soberano sobre todas as coisas, mas há homens e mulheres que se colocam numa condição de Senhor sobre a vida dos seus irmãos. Mas ao longo do processo, eu também vejo que as pessoas, ao se encontrar com o Evangelho, com a mensagem de Jesus Cristo, ao se encontrar com uma comunidade que aponte elas mais para Jesus do que para um personagem, do que para um homem, do que para uma placa de igreja, a fé dessas pessoas também são enfraquecidas ou também são reveladas. Demas está por aí. Às vezes somos Demas. Às vezes somos apóstolo Paulo. Mas o fato que todos nós fomos chamados para viver esse fervor, essa vida pujante do apóstolo Paulo. Se eu perdi a paixão pelo Evangelho, se o ardor por Cristo se enfraqueceu,
se eu já não me emociono, eu já não sou mais impactado ao ler o texto bíblico, se o ato de congregar com os meus irmãos e minhas irmãs se tornou algo rotineiro, para mim é só uma oração a ser feita, uma tarefa a ser cumprida. Aí eu diria para vocês, meus irmãos, sabemos aonde está Demas do nosso tempo. A pergunta que eu faço para você, antes de falar sobre uma vida perseverante, uma ladeira onde a gente persevera nela por toda a vida, eu pergunto, e você? Quem é você? Quando chegarmos ao fim da ladeira, a ladeira da perseverança, talvez você se lembre daqueles que te abandonaram, como o apóstolo Paulo fez, daqueles que te fizeram mal. Talvez você esteja no meio da ladeira, da sua caminhada de fé. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão na vida. Sua fé está se enfraquecendo. Você está questionando as suas convicções. Algo precisa ser feito. E você está olhando para o lado e vendo quanta gente mal não te deixou. Quanta coisa ruim não te aconteceu. Quanta coisa. Mas existe um valor importante na vida do apóstolo Paulo que transcende a sua avaliação sobre aqueles que o deixou. Mas aquele que combate o bom combate, aquele que persevera, aquele que guarda a fé, ele carrega algumas marcas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, para ele era certo de que muitos dos seus amigos, muitos daqueles que foram discipulados, que foram mentoreados, que foram engajados na missão, estavam por aí espalhados na cidade. Demas, de fato, o havia abandonado. Ele havia, de fato, deixado o apóstolo Paulo, mas muitos outros estavam espalhados pelas cidades em missão. Muitos outros, nós temos testemunho nos evangelhos, em outras cartas, de que eles estavam engajados em missão. Timóteo é um desses, por exemplo. Timóteo estava em algum lugar, recebendo a carta do apóstolo Paulo, e Paulo dizendo, venha, venha. Em outros momentos, ele também estava dizendo, eu quero falar com Marcos, eu posso contar com Marcos. Lucas está aqui comigo, eu tenho muitos amigos por aí. Muitos amigos espalhados em missão pelo mundo. Quando você olhar na sua caminhada, e você estiver nessa ladeira da perseverança, na ladeira certa, ou está no ponto A, olhando para o ponto B, suando a camisa, com paixão, com frio na barriga, fogo nos olhos, sabe? Paixão por aquilo tudo. Você vai olhar, você vai avaliar e você vai saber para quem enviar a carta. Você vai saber para quem mandar um recado. Você vai saber a quem recorrer, a quem ligar, com quem sentar para tomar um café, para ser fortalecido na missão. Porque existem amigos por aí, e os seus amigos estão em missão no mundo. Os seus amigos estão em missão. Agora, Demas, talvez, na ladeira da perseverança, ele procurou a outros amigos que não estavam em missão. Ele procurou aqueles que eram mais compatíveis com aquilo que ele acreditava. Olha, eu preciso ouvir um amigo que me entenda, porque ele pensa como eu. A gente procura amigos que pensam como a gente pensa, para não ouvir coisas diferentes daquilo que a gente acredita. A Bíblia está dizendo isso para nós. Alguém como Demas procurou um outro caminho, mais fácil, ameno, mais tranquilo. Outra marca que a gente vê é que o Senhor é fiel com aqueles que estão na rota. É fiel. Paulo, ele assume que o Senhor é fiel até o fim. O Senhor ficou comigo. É isso que ele diz. O Senhor ficou comigo, o Senhor está comigo. Ele se faz presente. Ele me deu forças para anunciar o evangelho completo a todos os não-judeus. Todo o campo que o Senhor me deu, o evangelho foi anunciado. O Senhor me fortaleceu ao longo do caminho. É consciência, meu irmão e minha irmã, que nós temos uma missão, é anunciar o evangelho. Você tem o seu campo missionário. Você tem o seu lugar. E de que Deus está te capacitando. Ele estará com você para você fazer aquilo que precisa ser feito. E não é fácil, não é fácil. Podemos continuar como Paulo, ou podemos fazer como Demas. Para mim não dá, Paulo. É muito distante, é muito difícil.
eu tive forças, eu tenho forças para anunciar o Evangelho, inclusive para aqueles que pensam diferentes de mim. Inclusive para aqueles que eu sei que vão me perseguir, que desejam a minha morte, que desejam a minha prisão. Pessoas nessa rota que perseveram, ele entende que o Senhor está livrando da condenação terrena. Paulo, ele era uma pessoa extremamente não preocupada, despreocupada com a acusação terrena, com a condenação terrena. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo, então eu não me preocupo com aquilo que estão dizendo sobre mim o tempo todo. Eu não me importo com aquilo que estão dizendo. Meus irmãos, quantas vezes a gente não desiste do Evangelho, da vida em Cristo, desanima, porque a gente ouve coisas que não gostaria de ouvir. Quantas vezes, talvez, nessa noite tenha pessoas nessa condição, desanimadas porque ouviu algo duro. Desanimadas. Paulo é o seguinte: o Senhor me livra da condenação terrena. O Senhor me livra de todo mal. O Senhor me livra de todo mal. Ele é o bom pastor que me conduz por um caminho verdejante. E é nisso que eu estou focado. Vamos lembrar onde o apóstolo Paulo estava quando escreve essa carta? Preso. Combati o bom combate. Completei a carreira. Eu combati o bom combate. E ele está afirmando aqui na sua carta a Timóteo: o Senhor me livra de todo mal. Qual mal você tem vivido, meu amigo, parceiro de missão? E sabe de uma coisa? A glória é sempre do Senhor. A glória é sempre dele. Quem está nessa caminhada sabe que inclusive chegar ao final dela não é trunfo nosso. A glória é do Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Perceba que estar só é diferente de ser solitário. E às vezes nós somos mais solitários. Mais solitários. Solitude é diferente de solidão. Às vezes a gente está sentindo na solidão porque a gente está caminhando só. Só. A jornada é uma ladeira, mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que perseveram, acima de tudo, no Senhor, não está só. Aqueles que perseveram no Senhor sabem que relacionamentos pressupõem maturidade, intencionalidade perene. Perene. Eu estou só, mas eu vou encontrar alguém. Neste momento me sinto isolado, mas eu tenho forças no Senhor, porque a vida que eu fui convidado a viver transcende as minhas vontades, transcende as coisas dessa vida, transcende a tudo isso. Por isso eu não tenho o direito de fazer aquilo que eu quero, daquilo que eu tenho desejo, mas daquilo que o Senhor quer. Não espere só os amigos virem. Essa pessoa, ela sabe que aqueles que o deixaram, mas principalmente aqueles que ficaram, aqueles com quem contar. Sobretudo, nos relacionamentos é necessário proatividade. Proatividade. Não passe, não caminhe pela ladeira só. Não fique só. Paulo pediu a Marcos que em outra ocasião o impediu de viajar com ele. Olha só, Paulo briguento: não quero viajar com você, Marcos, não é da maneira que eu planejei, não é da maneira como eu quero. Mas no final da vida, através da sua carta a Timóteo, ele chama a Marcos. Paulo é proativo. Ele escreveu a Timóteo e não esperou Timóteo escrever. Ele sabia que podia contar com Timóteo. Quanto tempo você tem levado para construir relacionamentos, para as pessoas caminhar contigo? Quanto tempo você tem investido nisso, em conhecer? Quão proativo você tem sido nessa caminhada? Quão proativo? Para encerrar aqui,
para refletir e praticar, gostaria de deixar aqui algumas reflexões ainda. Seja menos Demas e mais Paulo. Não se corrompa com as coisas deste mundo, mas seja fiel até o fim. Nutra relacionamentos duradouros com o eterno, consigo mesmo, com o próximo. Às vezes a gente se perde da gente mesmo, você já viu isso? Não sei mais quem eu sou, não sei mais para onde eu vou. Mas construa, nutra relacionamentos duradouros, firmes, bem enraizados. Não suba a ladeira da vida só. Lembre-se que o Senhor está contigo até o fim. E Ele envia a sua igreja para estar juntos. Se você estiver se sentindo só na caminhada, talvez você precisa redescobrir o que é a igreja. Viva uma vida correta, persevere com amor até que Ele venha. Até que Ele venha. Em 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Antes desse desfecho, desse relato do seu círculo de amizade, Paulo ele escreve o seguinte: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Esse deve ser o nosso desfecho no final da ladeira, no final de alguma coisa, no final, no ponto de decisão da vida. Eu completei a carreira que me foi proposta. Eu tenho guardado a minha fé até aqui. Eu tenho um sentimento, uma sensação de alguma coisa inacabada. Um sentimento de que eu estou chegando só e de que minha fé está em pedaços. As minhas convicções ficaram pelo caminho. Qual é o momento? Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, orar com vocês, encerrando esse nosso